Shalom, Deus abençoe a todos. Neste vídeo nós falaremos sobre fé, do tamanho ou como o grão de mostarda. Vamos ao texto, Mateus 17:20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Não quero me ater ao contexto desse texto, apenas a frase fé como um grão de mostarda e transportar os montes. É impossível ler e entender este texto sem conhecer a cultura judaica. Aqui está carregado de linguagem figurativa, né? Linguagem da época, onde o grão de mostarda era uma semente bastante conhecida e comum entre eles, né? Nós sabemos pela ciência hoje que o menor dos grãos não é a mostarda, né? É um grão chamado tef, que do aramaico é tefa, que significa perdido, né? E se aplica muito bem ao tamanho, né? Muito pequenininho. Então esse é o maior, é o menor dos grãos, tef. E existe há mais de 5.000 anos, e outros sim, quem criou foi o próprio Deus. Tá? Então é impossível conceber a ideia de que Jesus não sabia deste grão, mas que ele usou uma linguagem que era comum da época e todos ali, o seu público, iriam entender facilmente o que ele quis dizer. Fé como um grão de mostarda. O grão, né, a gente já sabe que não era realmente o menor, né, de todas as sementes no sentido botânico, né? Embora seja uma semente minúscula em comparação ao tamanho da planta que produz. Jesus, portanto, ilustrou ali o poder da fé, né, que produz muito além do grau que seria esperar. O grão de mostarda é insignificante, mas o seu resultado é notável. A semente de mostarda tem em si o potencial de produzir uma grande planta, né? Grão de mostarda era uma expressão também proverbial para indicar qualquer coisa minúscula ou quantidade muito pequena, mas o resultado desse grão não podia ser reputado pequeno ou insignificante. Sem dúvida, Jesus subentendeu a qualidade da fé, isto é, indicou que a fé deve vir de Deus e ser posta em Deus como produto da personalidade de Deus. O indivíduo que possui essa fé, ainda que em quantidade mínima, pode fazer grandes coisas, até mesmo remover montanhas, entre aspas. Direi a este monte, transporte. Essa é a parte que, sem entender a cultura, é impossível entender esse texto. Nos tempos de Jesus, os judeus apelidavam qualquer rabino que se destacasse por sua grande inteligência, intuição ou caráter de removedor de montanhas. Era um hábito deles. Você é muito inteligente, muito sábio, você é um removedor de montanhas. Provavelmente Jesus tinha essa ideia em mente quando se referiu ao poder de remover montanhas. Aqueles que participam da verdadeira fé em Deus, que participam do desenvolvimento espiritual por ele exigido e que estão no processo de transformação à imagem de Cristo, são os autênticos removedores de montanha. E o próprio Cristo, um pouco antes, no capítulo 13, também de Mateus, no verso 31, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Aqui ele repete, né, essa expressão, porque era hábito deles mesmo, ter um conhecimento sobre o grão de mostarda e sobre a questão de qualidade, né? Porque esse grão de mostarda ele está dizendo que mesmo que seja pequenininho, né, uma ação às vezes isolada, uma ação única por poucas pessoas ou até por uma pessoa só, pode alcançar proporções inimagináveis. Por isso ele comparou o reino dele como um grão de mostarda. Começou com uma divulgação praticamente inexpressiva, né? Um homem, João o Batista, começou a anunciar, e daqui a pouco vem Jesus, e ao invés de fazer
alvoroço todo como era esperado de Israel, ele simplesmente cresceu aqui no mundo e esperou 30 anos exato, porque era para se cumprir o que estava escrito, porque ele seria rei, sacerdote, né? E só pode ser sacerdote a partir dos 30 anos. Então, e segundo a lei judaica, né? Então ele esperou, e quando acontece de começar a dar início mesmo ali ao seu reino, ele chama pessoas totalmente despretensiosas, alguns pescadores, cobradores de impostos, pessoas que o mundo tratava como insignificante, só mais um. E olha a proporção que chegou esse reino, né? De 12 passou para 70, de 70 a 120, de 120 3.000, depois 5.000, e hoje quem pode mensurar esse número? Então não despreze os pequenos começos. Esse é o objetivo principal de falar que a fé, como grão de mostarda, move montanhas. Você pode fazer coisas inimagináveis, mesmo tendo uma fé pequena, mas de qualidade. Deus abençoe a todos.